Aqui também vai ser relativamente diferente. Aliás, a conjuntura é outra, as realidades também são diferentes. Mas vai surgir uma classe de empreendedores, de empresários, etc., que também tem que ter poder econômico e financeiro para fazer investimento, para criar emprego, etc. Mas assim funcionam as sociedades modernas. Mas nem sempre há esse entendimento ainda no espírito das pessoas, não é? É que o empresário tem um determinado papel a cumprir. Não é só acumular riqueza, não é acumular dinheiro e mandá-la para fora, mas é acumular dinheiro, sim, para reinvestir, para criar emprego, para criar cada vez mais riqueza, é melhorar a vida de todos. O governo tem que ser sempre o elemento moderador, árbitro, não é? E capaz de fazer a gestão dos desequilíbrios, de forma que eles não sejam tão evidentes que nos levem a crises sociais, não é? Angola viveu uma das guerras civis mais longas e cruéis da história moderna. 3 grupos disputavam o poder antes e depois da independência. O Movimento Popular de Libertação de Angola, o MPLA, liderado por Agostinho Neto, era o movimento mais forte em Luanda, tinha bases no Congo-Brazzaville e recebeu ajuda da União Soviética e de Cuba. A Frente Nacional de Libertação de Angola, a FNLA, comandada por Ouden Roberto, que atuava a partir da República Democrática do Congo, na época chamada Zaire, que era controlada pelo ditador Mobutu. E a União Nacional para a Independência Total de Angola, UNITA, de Jonas Savimbi, apoiada pela África do Sul. A luta fratricida começou ainda durante a guerrilha, portanto, a luta de libertação nacional. Enquanto que os grupos armados da FNLA atacavam as forças guerrilheiras do MPLA no norte, os grupos armados da UNITA atacavam também o MPLA, mas no leste do país. Portanto, não havia uma espécie de disputa pelo protagonismo da luta de libertação nacional. Todo esse processo de luta fratricida tem uma espécie de apogeu em 75, porque aí é a luta pela conquista do poder. Já está formado um governo de transição em 75, mas o Ouden, que se sentia muito forte do ponto de vista militar, porque tinha o apoio dos Estados Unidos da América e do Mobutu, da República do Congo, introduz forças a partir da República do Congo, não é? Em direção a Luanda. Ocupam algumas zonas da periferia de Luanda, destabilizam o processo e tenta a tomada do poder ainda em 75, antes da proclamação da independência, em Luanda. Em agosto de 75, a UNITA retira-se também do governo de transição. Depois volta o Ouden Roberto e o Savimbi, já apoiado por forças externas, para impedir, incluindo a África do Sul, para impedir que se proclame a independência no dia 11 de novembro deste ano, portanto, 1975. E aí há a confrontação generalizada entre todas as forças. É uma ocupação da parte sul pelas tropas da África do Sul, tentativa de entrada das forças airenses com o Ouden Roberto à cabeça na cidade de Luanda para impedir a proclamação, e a batalha final se desenrola a cerca de 12, 14 quilómetros aqui de Luanda, em Kifangondo, onde perdem a batalha no dia 10 de novembro de 1975. E à meia-noite é proclamada a independência pelo Dr. Agostinho Neto. De 11 de novembro de 1975, em nome do povo angolano, o Comitê Central do Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA, proclama solenemente perante a África e o mundo a independência de Angola. A
população celebrava, mas o conflito entre os diversos grupos de libertação se aprofundava no país. Nos arredores de Luanda, o MPLA manteve o controle da capital, derrotando o exército da África do Sul com o apoio de tropas cubanas. A Guerra Civil estava apenas começando. Por que Angola viveu uma guerra civil tão prolongada? Primeiro, porque não foi possível o entendimento entre os movimentos de libertação. Segundo, porque cada um dos movimentos era apoiado por uma força externa, uma grande potência, no mundo em que estava dividida em dois blocos, o bloco ocidental e o bloco soviético ou comunista. E essa luta entre os blocos teve naturalmente grande incidência no conflito que se desenvolveu aqui na África Austral e particularmente em Angola. Mas para mim a razão primeira foi o facto de os angolanos não terem sido capazes de conseguir um entendimento, portanto a unidade nacional. José Eduardo dos Santos é o presidente de Angola desde 1979. Estudou na antiga União Soviética e assumiu o cargo com a morte de Agostinho Neto, líder do movimento de libertação e da independência. Por causa da Guerra Civil, o país ficou mais de 20 anos sem realizar eleições. A primeira tentativa, em 1992, depois de um acordo de paz que durou pouco tempo, fracassou. Jonas Savimbi, da UNITA, derrotada nas urnas, não aceitou os resultados e retomou os combates. A UNITA não aceita os resultados. Não aceita os resultados porque tinha um plano alternativo. O plano A era uma vitória eleitoral, o plano B, uma vitória militar. Tendo perdido as eleições, acionam o plano B, com o apoio dos serviços secretos franceses, etc., e desencadeiam uma outra guerra. Portanto, uma outra guerra desde 1992 e que só termina em 2002. Com a derrota, primeiro, da UNITA, porque os seus bastiões foram, digamos, conquistados através de batalhas pelas Forças Armadas angolanas, não é? O Savimbi foge, não é? A caminho do leste, continua, mesmo assim, combatendo, não é? As suas forças se vão desagregando, muitos dos seus generais se vão rendendo, e ele, então, morre em combate nessa altura, em 2002, em fevereiro. As primeiras eleições parlamentares depois da Guerra Civil foram realizadas em 2008. O MPLA venceu com 82% dos votos. Com maioria absoluta no Congresso, mudou a Constituição e o sistema eleitoral. Por conta disso, as eleições presidenciais previstas para 2009 não foram realizadas e José Eduardo dos Santos permaneceu no poder. Desde 2010, o partido que ganha as eleições parlamentares escolhe o presidente para um mandato de 5 anos com possibilidade de uma reeleição. Em 2012, o MPLA foi novamente o vencedor e José Eduardo dos Santos, mais uma vez, escolhido presidente. O senhor está no poder desde 1979, ganhou 2 eleições recentemente. Mas o senhor não acha que é muito tempo no poder? Como é que o senhor se sente? Eu acho que é muito tempo. Até demasiado, não é? Mas também temos que ver as razões de natureza conjuntural que nos levaram a esta situação, não é? O país esteve em guerra há cerca de 40 anos, desde que começou, digamos assim, o processo de libertação nacional. Mas depois da independência, acho que foram 30 e tal anos de guerra em que o país ficou adiado. Portanto, não pode consolidar essas instituições do Estado, nem sequer pode tornar regular o funcionamento do processo de democratização. Não é?
Por isso, muitas vezes, as eleições tiveram que ser adiadas. Se tivéssemos retomado o processo regular de realização de eleições em 1992, depois das primeiras eleições, certamente eu já não estaria aqui. Mas a conjuntura não permitiu que realizássemos as eleições. E fui ficando, até que realizamos estas eleições. Penso que daqui para frente as coisas vão mudar. Nessas últimas eleições, uma coisa que chamou a atenção foi que o segundo nome da lista do MPLA, o Manuel Vicente, ocupou um espaço maior na campanha do que geralmente se ocupa. Muita gente começou a achar que o presidente Eduardo já está fazendo uma transição. Quem pensou isso, pensou certo? Sim, pensou certo. Realmente estamos a discutir esse assunto internamente no MPLA, de como se fará a transição. Enfim, estamos a ensaiar vários modelos de como a transição poderá ser feita. Ser feita primeiro a nível de Estado, ser feita primeiro a nível de partido, se faz de uma vez, enfim. Então há mudanças à vista. Estamos a estudar. Podem levar o seu tempo, mas têm que ser feitas, digamos, tendo sempre em conta que é preciso manter a estabilidade. O fator namoro é a estabilidade. Como é que o senhor definiria o MPLA hoje em dia, ideologicamente? Ele não é mais um partido marxista, como foi no início? Como é que ele é hoje em dia, o MPLA? É um partido de esquerda, assim, preocupado com as questões de natureza social. Aliás, na sua filosofia, não é? E no seu programa está isso claramente definido. País que hoje luta pela economia de mercado, mas por um Estado social, digamos, uma economia social, portanto, uma preocupação sempre presente com as questões da justiça social. Portanto, é um partido de esquerda. Nas eleições de 2012, o MPLA recebeu nas urnas quase 72% dos votos, 10 pontos percentuais a menos do que em 2008. Os partidos de oposição cresceram um pouco, mas as abstenções surpreenderam. Chegaram a 37%, mais do que a soma dos votos obtidos por toda a oposição. Sobre a queda de votação no MPLA, é que a população, em primeiro lugar, quis passar uma mensagem de que não está satisfeita com o estilo de governação do MPLA e com as promessas feitas e não cumpridas, mas em segundo lugar é também uma melhoria do seu sentido crítico. Os resultados das eleições ainda poderão significar que a oposição ainda não é suficientemente atrativa para a maioria dos angolanos, pois o número, a abstenção foi muito elevada. Utilizando terminologia futebolística, os angolanos deram um cartão amarelo ao MPLA, como que dizendo, portem-se bem, porque da próxima podem levar cartão vermelho. Se a oposição não tiver espaço para exprimir os seus pensamentos, as suas propostas, as suas opiniões, naturalmente não terá forma de desempenhar o seu papel. Se a oposição for considerada como, algo que não tem ideias, cujas ideias não prestam, não servem, porque aquele que governa acha que é o único, o senhor, o único que sabe de tudo. Então, nessa altura, o papel da oposição também não será nenhum. O espaço dos diferentes atores não cai do céu, não é oferecido, tem que ser conquistado. A oposição incorrerá num erro estratégico que ficar à espera que o partido no poder lhe desofereça o espaço. Isto é, a oposição tem que ir à luta. O MPLA, embora tenha vencido com larga maioria, teve 10 pontos a menos do que na eleição anterior. Isso, como é que o senhor interpreta isso? Eu interpreto isso como
digamos, uma crise de crescimento. Portanto, o MPLA cresceu, é verdade, em termos de número de militantes, etc., mas o país também cresceu. E a democracia se consolidou. É a democracia plural. Portanto, temos que admitir que haja crescimento também do lado da oposição. Não é? Isso é bom? Relativamente. Como relativamente? Quando eu digo relativamente, bom, dentro de certas proporções. É evidente que eu sou um líder político, não é? Tenho um projeto social, tenho um programa que quero executar e preciso de uma maioria confortável para executar. Por essa razão é que eu digo que é relativo. Porque quanto mais os outros somam, nós diminuímos. O que eu quero é somar. Como que o senhor vê o crescimento da abstenção nas últimas eleições? Há um certo desencanto de certos segmentos da população por falta de atenção, não é? A nível do aparelho executivo, nomeadamente o aparelho executivo local das administrações municipais, comunais, etc. Os problemas são imensos, não é? Nós podemos ter vontade de resolver todos de um dia para o outro, mas não é assim que as coisas acontecem na vida. É sempre preciso um tempo de maturação para resolver os problemas. Eu acho que essa abstenção resulta desse desencanto. Portanto, o MPLA está consciente da necessidade de melhorar a sua intervenção nessa área e o governo do MPLA, naturalmente. Um dos grandes problemas em Luanda é o trânsito. Apesar da situação ter melhorado bastante nos últimos anos, os engarrafamentos ainda são muito comuns. Com poucos ônibus para atender a população, o meio de transporte mais usado são as vans, que em Angola são conhecidas como candongas. Um dos maiores desafios dos angolanos hoje é conhecer mais sobre eles mesmos. O último censo em Angola foi feito no início da década de 70, no tempo da colônia. Hoje, o número de habitantes é estimado em 19 milhões de habitantes. Em 2012, recenseadores foram às ruas fazer o levantamento cartográfico que vai servir de base para o primeiro censo do país em mais de 40 anos. Primeiro é saber o número de habitantes, não é, que existe no país. Depois é saber também a população ativa, a população inativa, saber as condições de vida, não é, isso, das populações e possibilitará também, não é, criar serviços, bem como outras necessidades básicas para a população. Pelo menos vai saber quais são as necessidades em termos de água, energia, escolas, saúde e por aí fora. Escolhido a luz eterna. É mais do que uma agência funerária. Tratamos do corpo, oferecemos transportes, 2 coroas de flores, uma pequena missa, programas fúnebres e um anúncio no jornal. Ela é minha melhor amiga, vai abraçar-me e dizer que tudo ficará bem. Com a consolidação da paz, o ambiente cultural em Angola é cada vez mais vibrante. Grupos teatrais encenam peças de autores angolanos e estrangeiros. E a música para todos os gostos. Do moderno kuduro ao tradicional e eterno samba. De amor com a alma marcada de mágoa e de dor. A tinta da caneta, a força que faço no punho para escrever. Um poema que diz que para ser mais feliz tem que ser em Angola. Da tinta da caneta, a força que faço no punho para escrever. Um poema que diz que para ser mais feliz tem que ser em Angola. Vou tentar soltar a voz do pai. Como era ser um menino no período colonial? Como é que o senhor sentia o colonialismo na sua vida quando o senhor era uma criança? Bom, eu cresci na periferia da cidade, naturalmente, e aí também nasci, como qualquer outra criança daquela época, não é? Período colonial. Portanto, era um país em que a repressão era feroz, em que os africanos praticamente não tinham direitos quase nenhuns, não é? Não tinham direitos políticos, fundamentalmente.
E, por conseguinte, toda aquela carga, não é, de opressão que os nossos pais sofriam, se repercutia na família e, naturalmente, nas crianças também. Por isso crescemos com grandes dificuldades, lutando sempre pela vida desde muito pequeno. Mas sobrevivemos. Tem algum episódio assim na sua vida de garoto, de rapaz, que o senhor tenha sentido assim, isso tem de acabar, isso tem de mudar? Claro, esta foi a razão porque nós optamos desde muito cedo pela luta de libertação nacional. Portanto, já aos 16, 17 anos, quando tivemos contacto com as ideias da libertação, não é? Propaladas por intelectuais, por estudantes, não é assim? Tomamos essa atitude de ruptura em relação à vida que se levava então, não é? Que era de submissão, aceitação de quase tudo, não é? E o que marcou foi, estando a estudar, não é? Já no ensino secundário, não é, ver que, para além da discriminação e da diferença que havia entre uns e outros, digamos, filhos de portugueses e os angolanos, sobretudo os raça negra, não é, era, bom, o facto de não termos perspectivas. Quer dizer, o abismo à frente de nós e era preciso criar esperança, era preciso romper, não é? Daí ter aderido a um pequeno grupo de jovens, não é? Colegas de escola, para trocar de ideias, enfim, procurar literatura, discutir um pouco sobre os versos de Agostinho Neto que já circulavam naqueles meios estudantis. Então aquela foi digamos assim, o despertar de uma consciência e de uma afirmação, não é? No sentido da ação. O senhor, quando era jovem, rapaz, quais eram assim, as figuras que o senhor admirava, que eram exemplos para o senhor? Bom, portanto era Agostinho Neto e a sua poesia, não é? Porque já se falava, aliás, foi mais ou menos nessa época dos anos 59, 60, que ele regressa a Angola e se torna uma figura carismática, enfim, bastante comentada nos círculos de jovens, estudantes, etc. E depois, no que diz respeito à luta de libertação nacional, bom, na ausência dele foi Mário Pinto Andrade, meados de 62. Aí tive contacto com outro grande dirigente do Movimento de Libertação Nacional nessa altura, que era o Viriato da Cruz. Não é? O Viriato da Cruz. Portanto, foram as três personalidades: Agostinho Neto, Mário Pinto Andrade, Viriato da Cruz. E que acabaram por liderar o Movimento de Libertação Nacional, sendo o Agostinho Neto o principal timoneiro. Antônio Agostinho Neto nasceu em 1922 em Luanda. Formou-se em medicina em Portugal na década de 40 e logo passou a ter uma intensa atividade política. As movimentações do jovem médico e poeta angolano logo despertaram a atenção da PIDE, a temida polícia política do governo fascista de Antônio Salazar. No dia 4 de fevereiro de 1961, integrantes do MPLA atacaram várias cadeias de Luanda para libertar militantes presos. 7 policiais portugueses foram mortos. Estava começando a luta armada contra o domínio colonial português. Depois de fugir da prisão domiciliar em Lisboa, Agostinho Neto passou a comandar a resistência do MPLA a partir de Brazzaville, capital da República do Congo. Nessa época, ele conheceu Fidel Castro. Anos depois, tropas e armamentos cubanos ajudariam a garantir a independência e a expulsar do país o exército sul-africano que tinha invadido Angola. Temos aproveitado imenso da experiência da Revolução Cubana, sentido
por outro lado, uma solidariedade extraordinária do povo, um entusiasmo que não podemos medir. A eleição de Ronald Reagan para a presidência dos Estados Unidos em 1980 adicionou mais um elemento ao xadrez da Guerra Fria e também ao conflito angolano. Logo nos primeiros anos de Reagan, a UNITA passou a contar com apoio formal do governo americano. Savimbi chegou a ser recebido na Casa Branca, onde foi apresentado ao mundo como o grande libertador da África. Mais tarde, Savimbi fortaleceu a parceria com a África do Sul e o regime racista do apartheid voltou a invadir Angola. Nós, para nos fortalecermos, reforçarmos a nossa capacidade de defesa, tivemos que recorrer também à ajuda externa. Para a ajuda da União Soviética e a ajuda de Cuba. Particularmente a ajuda de Cuba, porque não foi apenas uma ajuda em meios militares, mas também foi uma ajuda humana. Portanto, os cubanos enviaram forças para apoiar o Estado, recém-nascido, digamos, de Angola, a defender-se de agressões externas. E nessa confrontação entre Angola e África do Sul, naturalmente, Cuba participou do lado de Angola em grandes batalhas. A célebre batalha, a maior batalha que ocorreu nessa altura foi a de Cuito-Cuanavale. Cuito-Cuanavale em 1988. E a África do Sul foi derrotada. Foi derrotada na batalha de Cuito-Cuanavale pelas forças angolanas. O governo de Angola e eu próprio solicitamos um reforço da ajuda de Cuba e do presidente Fidel Castro, e o que permitiu realizar a contraofensiva contra as forças sul-africanas do apartheid e a sua derrota completa. A derrota da África do Sul em 1988 também abriu caminho para acordos internacionais que resultaram na desocupação da Namíbia pelos sul-africanos e na retirada das tropas cubanas de Angola. O centro de Luanda hoje é um canteiro de obras. Além de novas avenidas e áreas de lazer, muitos prédios novos estão surgindo no coração da cidade. É impressionante o número de gruas de construção civil levantando sedes de empresa, shoppings, edifícios de escritórios, estacionamentos e hotéis modernos. Luanda é uma cidade linda que sofreu muito com a guerra e agora tem pressa. Quer recuperar o tempo perdido. Luanda passou por um longo processo de crescimento desordenado. Para fugir da guerra, as pessoas buscavam refúgio na capital, que passou de 400 mil habitantes para mais de 5 milhões. Hoje, as obras avançam em ritmo acelerado. Os museques, como são chamadas as favelas, passam por um amplo processo de revitalização. Vários bairros novos estão sendo construídos com casas e prédios residenciais para abrigar tanto a população mais carente, a grande maioria no país, como para a classe média que começa a surgir. A China é um importante parceiro comercial de Angola e está presente em diversos setores da economia, em especial no da construção civil. Há cerca de 40 mil trabalhadores chineses no país. Quase 40% das exportações de Angola, principalmente petróleo, tem como destino o país asiático e 18% de todas as importações angolanas vêm da China. Qual é o futuro que o senhor vê para as relações com a China? As relações com a China são boas. A China já é um dos maiores, se não o maior parceiro comercial de Angola. Mas a relação com a China baseia-se fundamentalmente numa política de financiamento das exportações e venda de serviços, não é? E na realização de empreitadas em Angola. Não há ainda um investimento direto forte. Começa agora a haver algum investimento direto chinês. Ou seja, eles financiam obras de construção executadas por empresas chinesas chinesas em Angola.
Em alguns casos, essas empresas chinesas estão associadas a empresas angolanas, mas é um processo que também começa agora. Portanto, não é bem a ideia que passa pelo mundo e que a China vem, investe. Não. Angola compra serviços e paga. Claro, com créditos que são comerciais, mas com condições que são favoráveis, que são boas, etc. Mas ainda é um campo também grande para que essas relações possam crescer. Aliás, hoje a China, digamos assim, é o país que intervém em todos os continentes. Hoje a China é a segunda maior economia do mundo e com grande liquidez. E todos os países precisam de dinheiro. Isso dá uma margem maior de manobra aos países africanos também, né? Porque não fica tão dependente de apenas um ou dois. Uma das virtudes é essa, de não estabelecerem condicionalidades. Isso é, não estabelecerem muitas condições políticas para se ter acesso à relação económica. Portanto, há uma separação entre o comércio, a relação económica e as relações políticas, o que nem sempre é assim no Ocidente. Muitas vezes o Ocidente condiciona, digamos assim, os fluxos financeiros a determinadas obrigações no plano político, pela parte dos Estados africanos. A empresa brasileira Odebrecht também está presente no país e é a segunda maior entregadora de trabalhadores angolanos. Hoje nós temos em torno de 20 mil funcionários e dentro de Luanda hoje, eu creio que nós estamos trabalhando aí com mais ou menos uns 15 mil funcionários. Nós precisamos angolanizar a nossa empresa. Quanto mais angolanos tivermos na operação, melhor. E hoje nós estamos aí com 93% de toda a nossa mão de obra no país de angolanos e 7% de brasileiros. Angola chegou a ser o quarto maior exportador de café do mundo. Com a Guerra Civil, a atividade agrícola praticamente deixou de existir. Sua retomada tem sido prejudicada principalmente pelas minas terrestres que foram espalhadas durante a Guerra Civil por boa parte do território. Porque a Guerra da Unida era uma guerra destruidora. Veja só, o caminho de ferro, por exemplo, não é? A linha de caminho de ferro era destruída fragmento a fragmento. Era uma terra arrasada. Era terra arrasada, sem contar a desminagem. Minavam quase tudo. Minagem ao longo digamos, das linhas de transporte de energia elétrica, né? Ao lado dos postos, minagem nas pontes, à volta das pontes, minagem ao longo de todos os caminhos de ferro, etc. Campos agrícolas. Portanto, o processo de minagem foi um processo penoso e também bastante oneroso. Mas não podíamos reconstruir sem desminar. Então, o processo de reconstrução tinha como previamente um programa de desminagem. E que a desminagem continua ainda hoje. Não é? A falta de novas tecnologias e de mão de obra qualificada também dificulta o aumento da produção na velocidade que o país precisa. Ainda assim, a agricultura responde por cerca de 10% da economia angolana. Parcerias com empresas brasileiras têm ajudado a retomar a produção não só do café, mas da cana-de-açúcar, do etanol e também a criação de gado. Na sua avaliação, quais foram as piores heranças deixadas pelo conflito? Primeiro são as mortes, né? É que morreram milhares e milhares de pessoas neste país, não é? Depois ficaram os deficientes de guerra. Nós temos milhares e milhares de pessoas, né, amputadas, sem pernas, sem braços, etc. Em terceiro lugar, há o trauma provocado por longos anos de conflito armado, não é? Depois as famílias desestruturadas, né, pessoas desaparecidas, etc. Portanto, há este drama humano. Depois há as perdas de ordem material,
O país ficou devastado, completamente destruído. Os portugueses foram os primeiros europeus a desembarcar na região que hoje é o território de Angola. A chegada do navegador Diogo Cão à foz do Rio Congo em 1482 marcou o início de um período de quase 500 anos de dominação, escravidão e exploração. O Reino do Congo ficava no sudoeste do continente africano, no território que hoje corresponde ao norte de Angola, a República do Congo, a parte ocidental da República Democrática do Congo e ao sul do Gabão. Era governado por um monarca, o Manicongo, que controlava o território a partir de sua capital, Mbanza Congo. Os portugueses chegaram muito cedo ao Congo e estabeleceram um sistema de aliança com o rei do Congo, o Manicongo, muito intenso e muito forte. E durante muito tempo, os escravos que viam que os congueses iam caçar, iam capturar, iam guerrear no interior do continente, passavam pelo Congo antes de ir para São Tomé e Príncipe, de São Tomé e Príncipe para o Brasil ou diretamente para o Brasil. O Congo era um reino independente que tinha, inclusive Angola era uma dependência do Congo. Os reis do Congo nunca abdicaram dessa soberania de Angola, que foi arrancada pelos portugueses. Quando o Maurício de Nassau estava em Recife, que eles ocuparam Angola, isso é outra coisa também que na história do Brasil não se ensina. Os holandeses não invadiram só o Brasil. Eles invadiram o sistema escravista sul-atlântico, quer dizer, eles foram primeiro para a zona de plantação de cana-açúcar. Lá eles viram que o que dava dinheiro era também não só vender açúcar, mas vender escravos para os senhores de engenho. Aí o que eles fizeram, sendo os mais civilizados da Europa, os mais avançados, entraram no tráfico negreiro, foram invadir Luanda, Benguela, em 1641 até 1648, e São Tomé. E foram expulsos de lá por uma expedição que saiu do Rio de Janeiro. E essa gente vai, então, para Angola e vai ajudar os colonos portugueses de Angola a expandir a predação e as guerras lá dentro. Isso é que vai alimentar o tráfico negreiro. O Brasil exportou para Angola esse know-how, essa técnica de guerra tropical, adquirida na guerra contra os índios, contra os holandeses, contra os quilombos, e que era uma guerra de gente que combate de pé descalço ou de sandália, que não tem, está meio imunizado às doenças, que toma cachaça, come farinha. Chegaram 600 mil portugueses no Brasil até a independência, mais ou menos. O número de africanos é 4.800.000. Quer dizer, entraram 8 vezes mais africanos no Brasil do que europeus, do que portugueses. É fundamental para entender por que o Brasil é hoje, de novo, uma nação majoritariamente povoada por afrodescendentes. Brasil e Angola, como estão as nossas relações? Estão boas? Poderiam ser melhores? O que o senhor acha? As relações são boas e acho que vão melhorar cada vez mais, não é? Porque há vontade política, quer da parte do Brasil como da parte das autoridades angolanas, para estreitar cada vez mais essas relações. Aliás, vê-se pelo fluxo, não é? Migratório, não é? De um lado e do outro, os aviões vão, vêm, quase sempre cheios, e também os investimentos de empresas brasileiras que vão crescendo na República de Angola. Claro, não há ainda muitos angolanos a investirem no Brasil como se está a fazer em Portugal, mas eu acho que essa é uma questão de tempo. Os laços estão muito fortes, não é? Consanguinidade, do ponto de vista cultural, histórico. Basta ver aqui que em quase todas as casas vêem-se novelas brasileiras, não é? Os angolanos sentem-se bem no Brasil, os brasileiros sentem-se bem em Angola. O senhor, olhando para trás, esses 10 anos de paz que Angola está vivendo e 10 anos de reconstrução, o senhor acha que os progressos foram grandes nesses 10 anos? Nesses 10 anos, nós recuperamos as 3 linhas de caminhos de ferro, particularmente a de Benguela, que é de mais de 1000 quilómetros. Reabilitamos a via na Zona Sul, que é de Moçantes, e aqui o centro-norte, de Luanda a Malange.
Então foi necessário reconstruir as pontes para ligar as províncias, reabilitar a rede fundamental de estradas para tornar o país uma única zona econômica, né? Muita coisa boa também está a acontecer, porque a pessoa daqui já consegue sair de Luanda para as províncias, as vias estão boas e a pessoa também já consegue movimentar-se melhor, porque antes nós não conseguíamos sair daqui por mais de 50 ou 60 quilômetros por causa da guerra. E então, alguma coisa mesmo está a mudar. Nos últimos 10, 15 anos, a África está vivendo um período de paz e um período de construção democrática. O senhor acha que esse momento veio para ficar? Acho que sim. É o sentido de progresso. Claro, há conflitos aqui e acolá, mas de uma maneira geral os índices de crescimento são bons, são elevados, não é? E também os processos de democratização estão a ser conduzidos de forma regular hoje em várias partes do continente africano. A qualidade da gestão, não é? Seja pública, seja empresarial, também está a melhorar, não é? As instituições, em muitos países africanos, as instituições do Estado estão a consolidar-se, os governos são cada vez mais aptos, até porque há uma geração que vem com outra cultura, com outra formação técnica, tecnológica, etc. É evidente que a Angola quer ficar na linha da frente desse movimento de desenvolvimento e progresso. E está a fazer um esforço nesse sentido. Qual o futuro que o senhor vê para a cooperação na África Austral? Acho que o futuro é bom, de cooperação e até de consolidação das instituições regionais. Claro, temos uma economia muito forte na região, que é a economia da África do Sul, mas a Angola, que também está a crescer muito bem, Moçambique, Zimbábue pode vir a ser também, depois de superar a crise, que está superando, aliás, digamos, um ator importante. É pena que a República Democrática do Congo tenha problemas internos e não consiga dar o salto, não é? Esperamos que ultrapasse estes problemas de segurança, desentendimentos, etc., e possa desenhar um plano de desenvolvimento que lhe coloque também nessa perspectiva da consolidação e do desenvolvimento. Portanto, a minha apreciação é que a África Austral e, sobretudo, os países que integram a SADC vão continuar a consolidar-se internamente e, por outro lado, também vão estabelecer mecanismos de cooperação, não é, que permita fazer crescer cada vez mais a colaboração entre todos os países. Neste momento há uma reflexão em curso sobre o modelo que devemos seguir para estabelecer a futura comunidade económica dos países da África Austral. A África está mais ou menos comemorando os 50 anos de independência. Os pais da independência sonhavam com uma África unida. O senhor acha que esse sonho continua de pé? O sonho continua de pé. Isso é um programa de longo prazo, não é assim? Claro, já na origem, quando foi formada a Organização da União Africana, surgiram duas ideias, isso é, duas perspectivas. Os Estados Unidos da África. E havia outros que achavam que não, que devia haver uma união, que era uma união de Estados, não é? Mas mantendo cada um a sua autonomia, a sua independência. Claro, essa segunda perspectiva acabou por vingar. E está a ser desenhado um processo de integração paulatina, que começa nas chamadas regiões políticas ou nos agrupamentos económicos que existem nas regiões. Portanto, a África Austral tem um, que é a SADC, a África Central tem outro, a África do Leste tem, a África do Norte, etc. Então, a consolidação dessas entidades levará mais tarde à procura de um processo de integração continental.